Olá, caro amigo participante. Estamos aqui na coluna Mercado em Foco para comentarmos sobre os principais eventos que impactaram o mercado financeiro nacional, internacional e as consequências na administração dos planos administrados pela CAPEF. No mercado internacional, a grande estrela continua sendo os Estados Unidos. Os números do PIB e de emprego estão vindo superior às expectativas. Com isso, o presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, já começa a estudar a proposta de reduzir os estímulos à economia, principalmente no que diz respeito ao volume de títulos adquiridos, o volume de recursos que é injetado na economia para aquisição de títulos. Essa notícia foi o suficiente para impactar os demais mercados, principalmente no que diz respeito à relação de câmbio entre o dólar americano e as demais moedas. Na Europa, o quadro continua recessivo, porém dentro do esperado. Então, todos os analistas têm observado os números que estão sendo apresentados e está em linha com o que está sendo esperado para os próximos anos. Já na China, o crescimento menor do que o esperado tem preocupado um pouco os analistas de mercado, pois o crescimento está vindo possivelmente abaixo de 8% no ano. Porém, apesar disso, o governo chinês entende que está em linha com a nova política, que é reduzir um pouco esse crescimento robusto e passar a ter um crescimento mais sustentável para a economia chinesa. No mercado doméstico, o clima de aversão a risco preponderou neste mês, por conta da expectativa de elevação da inflação, o baixo volume de investimentos e o crescimento do PIB abaixo do esperado. Por conta de tudo isso, o Banco Central, no final do mês, na reunião do Copom, elevou em 0,50 pontos percentuais a taxa básica da economia brasileira. Esse movimento foi interpretado de duas formas. Uma muito positiva, porque demonstrou que o Banco Central está compromissado com a manutenção da inflação dentro da meta do governo, estabelecida pelo governo federal, mas, por outro lado, levou que todos os analistas voltassem à prancheta para recalcular a inflação, pois eles esperavam apenas uma elevação de 0,25 pontos percentuais. Neste cenário, a Bolsa brasileira foi bastante prejudicada, tanto pelo fato da expectativa de retirada dos incentivos da economia americana, como também pelo cenário apresentado no mercado doméstico. E ela engatou o quinto mês consecutivo de perda, caindo em torno de 4,30% no mês de maio. No mês de maio, o plano BD teve uma rentabilidade de 0,98 contra uma meta de 0,85. Acumulado no ano, a rentabilidade do plano já vai em 5,89 contra uma meta de 5,56. O destaque, não só no mês como também no ano, tem sido a rentabilidade da carteira de imóveis. No mês de maio, ela rendeu 5,74% e já acumula no ano uma rentabilidade de mais de 22% até o mês de maio. No plano CV, a rentabilidade do mês foi negativa em 0,21, contra uma meta de 0,83 positiva. No acumulado do ano, os investimentos estão rendendo 0,72 contra uma meta de 3,28. A carteira do plano CV tem sido impactada fortemente pelo desempenho dos diversos segmentos do mercado. O mercado de renda fixa abriu as taxas de juros e tem ocasionado até rentabilidade negativa nos fundos de investimentos financeiros abertos ao público. Isso tem prejudicado um pouco a rentabilidade de todos os investidores. E a própria Bolsa de Valores, que caiu acumulada até maio 12% no ano. Então, todos esses fatores têm impactado significativamente a carteira do CV. Apesar disso, a rentabilidade das nossas carteiras, tanto de fundos imobiliários quanto de renda variável, tem sido melhores do que a média do mercado, mas não o suficiente para trazer a rentabilidade do plano para alcançar a meta atuarial. Entretanto, temos observado que com este cenário, os ativos estão muito baratos e nós estamos aproveitando para estruturar a carteira e prepará-la para a subida que nós estamos aguardando que ocorra no médio e longo prazo. No curto prazo, talvez continuemos observando essa volatilidade que a gente está vendo no mercado, mas a tendência de médio e longo prazo é recuperar os resultados e termos bons números para comemorar.